Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, a Eu paz. quero dizer para os irmãos que eu estou num lugar aqui que hoje é dia ao início da semana, um trabalho que eles fazem muito barulho. Eu pus o fone para eliminar ruído, a Adriana também, mas se estiver atingindo aí, afetando vocês, vocês me falam, para mim ver se melhora, tá? Eu não vou poder também deixar aberto o meu para ficar dando glória a Deus, aleluia, porque eu estou Amém. muito. Amém. Eu quero que os irmãos, as irmãs, se puderem, tiver ao alcance da mão, abra suas Bíblias comigo no capítulo 7 do livro de Lucas, versículo 11. O filho da viúva de Naim, ou Naum, 7, em algumas Bíblias. 7:1. Amém? Amém. Está registrado assim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele, isto é, Jesus, iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Meu Deus, embora já tenham orado a ti em favor desta palavra e desta ocupação maravilhosa que me deste de anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Deus, perdoa os meus pecados e faça fluir a tua unção através da minha vida. Ó Deus, e encha a alma daqueles que estão ouvindo, para que, da mesma forma, esta palavra seja repassada e possa falar até os confins da terra, a tantos quantos o Senhor puder e querer alcançar, pela voz da tua palavra, não a minha. Porque sou homem pecador, mas tu és Deus, cheio de misericórdia e bondade, e poderoso para operar todas e qualquer maravilha que se faz necessário. Eu te imploro, Deus, fale que teus servos ouvem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta palavra, irmãs e irmãos, ela é muito conhecida de todos nós, ela é muito anunciada. Se trata de uma vida difícil de uma mulher sozinha, uma mulher viúva, que tinha um filho jovem, e toda a sua esperança, é claro, naturalmente, como seria com qualquer de nós, além das suas próprias forças, ela depositava nos braços do filho, no entendimento, na juventude do filho. Igual muitas mulheres hoje, às vezes não é no filho, mas deposita a sua esperança circunstancial no seu marido, no seu companheiro de jornada. Às vezes deposita em algum amigo importante que lhe dá cobertura, que lhe abre porta de emprego, ou que lhe abre facilidade dentro da comunidade. É comum a mulher ter uma natural dependência. Desde quando Deus fez o homem, ele fez a mulher do lado do homem, tirou um pedaço ali do lado. E esta mulher que ele fez, já de origem, tinha uma dependência,
uma certa dependência do seu marido ou do varão que ela pudesse se colocar sob a sombra. Muitas culturas privilegiam o homem que cobre a sua esposa. E ao que não cobre, ele é excluído, ele não é bem quisto. O homem que não honra a sua casa, o seu casamento, a sua esposa, os seus filhos, as suas filhas, esse homem, ele não tem valor nenhum na sociedade. Mas aquela mulher teve por destino a perda do seu marido. E ela se tornou uma mulher viúva. E se ela fosse uma membra do povo de Israel, que estivesse debaixo da religião judaica, que estivesse debaixo das leis, ela ia ser apoiada pelo templo, ela teria umas funções, umas obrigações, e teria benefício da sua fé em Deus, teria benefício da sua prática religiosa. Mas aquela mulher estava numa cidade que isto não era praticado. E agora ela ia triste atrás do seu filho, morto dentro de um caixão. E a multidão ia com ela. Eu quero crer que, se era uma multidão, ela era uma mulher que tinha um porte social, que era visível, que era gostoso aos olhos de quem via. Os seus ouvidos eram atentos à sua comunidade e ela tinha uma boa convivência. Senão, ela estaria com uma meia dúzia de pessoas mais chegadas, parente ou mais íntimo, e ponto. Mas a Bíblia diz que ia uma multidão enterrar o filho dela. E Jesus era seguido também por um bom número de pessoas. A Bíblia diz que Jesus teve um encontro com este povo que ia sepultar esse jovem. E a Bíblia disse que Jesus Cristo parou aquela multidão que ia enterrar o jovem. Ele pediu que eles parassem. Jesus Cristo era muito complacente, muito educado. Mesmo para fazer uma maravilha, ele tinha a sua maneira de portar muito relevante. Hoje a gente vê os cristãos, principalmente até os mais ungidos, exercendo a sua prática com um certo autoritarismo, uma certa invasão. Mas Jesus Cristo, ele era Jesus Cristo, porque não tem como qualificar Jesus Cristo usando um outro exemplo. Mas ele parou aquela multidão sabendo o que teria que fazer. Imagina quando ele para a multidão e pede para colocar o caixão no chão. E abre o caixão. E agora ele fala para aquele jovem morto: levanta, levanta. Você imagina se você não era nem crente, nem religioso, nem católico, nem nada. E agora você está numa multidão, seguindo um homem que diz que é filho de Deus, e vê ele parar um enterro. E agora ele manda abrir o caixão. E manda o homem levantar. Manda o jovem levantar. Eu quero primeiro dizer que Jesus Cristo pode e quer fazer isto com você, comigo, com nós outros. Numa linguagem figurada, nós estamos vivendo o dia a dia como se todos estivessem vivos. Mas numa linguagem figurada, nós temos a morte na nossa vida. Tem alguém, tem uma área, tem uma circunstância que naquela área nós não temos vida. Nós não temos êxito. É como se nós orássemos e o céu tivesse de bronze. Tem um louvor que fala: às vezes parece tão longe. Eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, até parece que o céu está de bronze. Eu grito: Deus! Então, este hino ele fala que o céu parece que está de bronze. Você clama, eu clamo, mas parece que a palavra não vai a Deus. Ou que Deus não está se importando. Ou que Deus é surdo.
Parece que quanto mais ansioso eu fico, menos Deus me ouve. E às vezes isso é de verdade. Quanto mais ansioso você fica, menos Deus te ouve. Porque quanto mais ansioso você se encontra, mais os seus olhos estão fincados na circunstância. O sepultamento está em alta. A sua alma está defragada, está quebrada, porque você está sepultando o seu filho, o seu marido, o seu casamento, a sua esperança circunstancial. Não é pecado. Não é pecado. Nós devemos viver nos apoiando legalmente nos amparos que Deus estabeleceu para nós. Não confiando, às vezes, como se esses amparos fossem Deus. Mas erroneamente nós fazemos isso. Erroneamente nós projetamos a nossa vida e dali para frente, não, eu tenho que conseguir primeiro salvar o meu filho. Primeiro salvar o meu pai. Primeiro salvar meu marido. Como que eu vou fazer missões desse jeito? Eu pensando no céu, o meu marido pensando no inferno. A minha esposa pensando no inferno. Como que eu vou? Poderão andar dois juntos se não houver acordo? E esses versículos ficam latentes no nosso ouvido, fica batendo no nosso coração e nos chamando de derrotados. Sem seguida. Embora nós tenhamos uma vida casta de boas obras, tenhamos uma multidão de amigos, mas nenhum deles pode nos trazer abertura de porta, confiança de vida, confiança de resultado, para chegarmos a Deus com propriedade, com gratidão. Obrigado, Deus, pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu casamento. Obrigado pelo meu salário. Obrigado, meu Deus, pela casa. Obrigado, Deus, por estes móveis. Obrigado, Deus, pelo ar que respiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Não temos essa força. Não temos essa força. O pior tempo da minha vida, eu morava num bairro muito retirado e morava num plano alto, bem alto do bairro, de onde eu morava, dava para ser ouvido em muita distância. E era eu, a minha filha e o meu filho. Eu era viúvo. E a vida estava muito apertada, muito, muito. Mas todos os dias de manhã eu chegava no terreiro e gritava: bom dia, Deus! Bom dia, dia! Bom dia, vida! Bom dia, povo! E aqueles gritos meus me abriram porta. Para hoje eu estar aqui anunciando. Tudo me era contrário. Se você acha dura a vida de uma mãe solteira ou de uma mãe viúva, você não imagina o que é de um pai viúvo, que para ninguém ele merece ajuda, porque ele é homem. Ele que se vire. E eu com filho menor, a minha filha com 12, 13 anos, né? Depois, nessa época, ela já estava com a maioridade, meu filho pequeno, e eu via as pessoas indo buscar ajuda, mas eu não podia ir porque eu era homem. Então, aquela mulher estava igual eu fiquei. Ela precisava de crer em Deus, ela precisava de conhecer Jesus, ela precisava de ter um grito para se expor, para não deixar aquele nódulo na garganta, porque forma câncer almático também. Às vezes o câncer não é carnal. Às vezes o câncer não causa sintoma medicinal, mas ele é real. Ele é almático. Ele é espiritual.
E ninguém consegue fazer aquela pessoa se desprender. Ela não consegue orar. Não chega a Deus com gratidão nunca. Embora tenha mais do que milhões de outras, mas não enxerga, porque o que lhe faz falta é muito maior do que tudo que Deus faz e dá. Aos olhos dela, ao pensamento dela, ela é rejeitada, ela é desestimada. Eu imagino que aquela mulher não entendia nem que ia aquela multidão enterrar o filho com ela. Eu imagino que ela não tinha a confiança que fosse vizinho levar o filho. Talvez dentro das problemáticas dela estava o ponto de vista de dizer assim: será quem vai me ajudar a levar o meu filho? Talvez ela já estava surpresa, embora chorando, o sepultamento do filho, com a multidão que seguia. O filho dela morto. Mas veio agora outra multidão, alvoroçada, a multidão falando alto, disputando ideias, todo mundo diferente um do outro, gente de Israel, gente de Samaria, gente de toda parte, às vezes até o centurião romano estivesse junto. E agora, aquela estranha multidão alvoroçadora parecia até atormentá-la mais. Eles tão alegres e eu tão triste. Eles com tanta alegria e eu com tanta dor. E, às vezes, nós nos apegamos à dor, à mediocridade, à pequenez, para pequinar mais ainda, de tal modo que nós ficamos com raiva de quem está alegre. Por que ele está alegre? Não estão vendo que eu estou sofrendo? Esse grito mudo engasga a nossa garganta. Não temos condição de falar bom dia, boa tarde. Oi, fulano. Como é que vai lá? Não, não tem essa paz. Não tem. Não tem um bom dia! Não tem. Mas quer viver um bom dia. É uma contradição que o nosso ego, ele comanda isto. Ele se acha no direito de se impor a si mesmo. Porque ele tem direito de alardear a sua dor. Será que ninguém vê? Será que todo mundo é surdo? Que não vê que eu estou sofrendo? Mesmo a sua dor sendo no recanto do seu quarto, escondido no banheiro, te atormenta, ninguém se importar. Mesmo sem você contar. Para que contar? Ele não sabe, não? Não sabe que eu sou viúva? Não sabe que eu sou sozinha? Por que nem se importa em me dar um agradável bom dia? E, às vezes, o outro está em tormenta muito superior. Mas o outro não tem direito de ser feliz sem acudir à sua dor. É assim que nós somos. É eu, é você, é nós. Nós somos isto. Nós somos esse pecador que está à nossa volta. Esse pecador que não conhece Jesus, esse pecador que está caído nas drogas, esse pecador que pede moeda no sinal do trânsito. Nós somos eles. Se você não consegue amá-los, não conseguirá se amar. Se você não consegue ver esperança para eles, não conseguirá ver esperança para si mesmo. Enquanto Deus não te der um patamar social, econômico, familiar, circunstancial, que você olha e vê as pessoas abaixo, você não vai ser um cristão, uma cristã. Não vai ser um seguidor de Jesus. Você pode até ter a sua salvação pela sua fé, mas é uma fé miserável que só fica nisso. De Deus para mim, de mim para mim,
e ponto. Não tem condição de estender a mão, nem a voz, nem os olhos. A Bíblia diz: olhai que os campos estão brancos. Mas você não pode ver isso. O que eu vou fazer? Eu não tenho braço direito, eu não tenho braço esquerdo. Eu não tenho mãos, eu não tenho pernas. Eu não tenho ninguém por mim. Pobre coitado de mim. Não estou escarnecendo da sua dor. Não estou aqui falando que não me importo ou que você não deve se importar. Mas ajunte-se àqueles que seguem a Jesus, com dor ou sem dor. Ajunte-se com eles, porque naquela multidão, muitas vezes, estava Maria, a mãe de Jesus, que sabia que o filho ia morrer crucificado. Estavam os irmãos de Jesus, que o irmão mais velho, primogênito, que tinha a ordenança segundo o judaísmo de tomar conta da casa, porque o pai já era morto, falando para eles: meu reino não é deste mundo. Minhas funções não são essas. Ele estava lá com seus irmãos, olhando ele e falando: esse paroleiro fica aí, diz que é filho de Deus, diz que é e acontece. Isto, à primeira mão, não foi uma coisa pacífica. Todos tinham problema ali. Eu me lembro que, no outro texto, ele teve um encontro com a mulher de Samaria, banhando água no pino do sol do meio-dia, porque ela era alienada na sociedade do lugar. E Jesus Cristo ali travou um relacionamento com ela e fez daquela mulher sem marido, que tinha marido, mas que não tinha atividade de marido. Sabe aquele marido que tem do lado da esposa, mas não protege? Não guarda, não ama, não cuida, não defende, e ainda é um peso para a esposa. Eu conheço maridos que eu tirei do álcool, que ele roubava dinheiro da esposa para beber. Outros batiam na esposa quando chegava com dinheiro da faxina. Sabe o que alguns deles são hoje? Pastores. Pastores. Porque eu pude atravessar aquela carne podre dele, me lembrando do tempo que eu fui um alcoólatra. E pude ver nele condição de esperança. Não por ele, mas por mim. Como que você pode seguir Jesus e saber quem você era sem esperança nenhuma? E agora ficar lamentando porque o outro está assim do seu lado? É verdade que a Bíblia diz para não ficar teimando com o marido, com os filhos, porque de onde sabe a mulher que salvará teu marido, disse Paulo. E a Bíblia diz: estarão dois numa cama, um será levado e um será deixado, duas num campo, uma será levada e outra será deixada. Mas isto não te impede de pelejar. Mas não a maneira sua, não a maneira minha, mas a maneira de Deus. E marido só pode ser marido de mulher que é esposa. Não é mulher cristã, evangélica, não é mulher pregadora, não é mulher missionária, não é mulher pastora que salva marido. É mulher esposa. Então, somente seja a sua função terrena a melhor maneira possível e ponto. Dali para frente, a única ajuda que você, que nós podemos dar para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para o nosso tio, primo, parente escambau, é a nossa fé. A nossa fé tem condição de ver o invisível, de ver o inesperado, marchando para o alvo da soberana vocação de Cristo.
Jesus era vocacionado à salvação, vocacionado a ser o Cristo, vocacionado a ser o Salvador. E nós somos vocacionados a segui-lo. Venha após mim, eu vos farei ganhador de homens, de almas. É o convite dele. Você quer ser discípulo de Jesus? Se deixe disciplinar. Discípulo é aquele que aceita disciplina. Tem gente que acha que ser discípulo é aquele que recebe conhecimento. Não. Conhecimento vem junto. Mas se a pessoa aceita conhecer tudo, será um grande teólogo. Seu nome estará talvez numa placa de galvanizada ou na esquina de uma rua, igual os do mundo estão. Será aclamado depois de morto. Por causa da grande teologia, por causa do grande conhecimento. Mas esse conhecimento está debaixo do céu, só na terra. Não conta lá em cima. Não é os sábios que vão para o céu. Não é os ricos que vão para o céu. Não é os pobres que vão para o céu. São os que creem em Jesus Cristo para a salvação. E os seguem. Aceite a disciplina de Jesus. Sejamos discípulos de Jesus. Estejamos na multidão que entra na cidade levando vida. E não saia dela enterrando a morte. Levando o morto para ser enterrado. Pare de chorar por causas que não é de Deus. Pare de lamentar por perdas que nunca teve. Porque está escrito que nu viemos para este mundo. E também nu sairemos dele. Ninguém entrou casado. Ninguém nasceu com filhos. Ninguém nasceu com parentes com entendimento disto. Tudo que você tem adquiriu aqui por favor e misericórdia e plano de Deus. E a ele deve ser entregue. Não temos autonomia, não temos autoridade. Tem gente que fala, eu vou para o campo missionário, mas eu não sossego. Enquanto primeiro acabou, está dizendo não para Deus. Ir para o céu é só a fé, mas ser discípulo tem que receber disciplina. E a disciplina de Deus é segue-me. Mas, Senhor, deixa que primeiro segue-me. Deixa que eu sepulte o meu pai. Deixa os mortos sepultar os mortos. Vem tu e segue-me. Jesus Cristo nunca te deu um minuto a mais. Nunca me deu. Quando Jesus Cristo me chamou, eu fui com toda a resistência, com o risco de perder tudo o tempo todo. Um dia, nós tínhamos costume, eu e minha filha e meu filho, de sentar na mesa, depois que eu aceitei Jesus, e cada dia um orava para comer, para almoçar ou para jantar. E no dia que eu vou citar aqui agora, nós sentamos na mesa, mas não tinha nada. A minha filha, que era que tomava conta da cozinha, ainda nova, ainda com 12, 13 anos, né? E virou para mim, ô pai, mas nós vamos sentar, não tem nada para nós comer. Senta na mesa, põe os pratos e vamos orar. Mas o senhor não vai buscar, não vai pedir lá na igreja católica, não vai pedir não sei aonde, o senhor não quer que eu vou lá na casa da... Não. Chega, Simone.
Deus cuida de nós e Ele diz que cuida. E eu ouvi ontem, a irmã profetizou, não temas, que nada te faltará. Eu creio nisso. Sentamos. Tinha uma irmã Aparecida, ela veio do candomblé, do espiritismo, e eles, durante o tempo de espiritismo, deram a ela como afilhado uma criança de um casal que não podia ter filho. Se nascesse, ia ser afilhado dela. E ela fazia trabalho para aquela sua irmã ganhar neném. E quando ela fez os trabalhos, nada acontecia. Era uma luta. Mas com o tempo, ela foi para a igreja evangélica. E quando ela pisou na igreja evangélica, ela transferiu a responsabilidade das petições dela sobre o nascimento daquela criança para Jesus. Não passou muito tempo, a criança nasceu. Deus deu o filho à sua irmã que não podia ter filho e não queria filho adotado. Agora, eles tinham prometido a ela que ela seria madrinha. E eles não tinham convertido ainda. E nesta hora que eu estava em casa orando, eles tinham feito um pagode, uma mesa no quintal grandíssima do sistema espírita e foram lá e chamaram ela para abençoar a criança naquele almoço, para comemorar o nascimento daquela criança. Enquanto isso, eu estava lá em casa sem nada para comer. Quando foi por volta de 1h30, 2 horas, que nós estávamos orando, eles com aquela mesa estendida, ela falou para eles, tudo bem, mas nós vamos fazer uma oração pela minha fé e eu vou abençoar a criança pela minha fé, eu vou cumprir minha palavra, eu vou ser madrinha dele, segundo o Espírito Santo. Se vocês aceitar, pode fazer a festa, pode fazer o pagode. Eles aceitaram. Na hora dela orar, que ela levantou a mão para orar, Deus falou para ela, toma e leva alimento para o meu servo. Antes que ore, senão eu não atenderei. Ela começou a chorar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Deus repetiu. O marido dela era um carroceiro, trabalhava com a prancha de carroça de aluguel, encheu a prancha de carroça com mantimentos, cru, e o almoço, aquele pagode, maionese, um monte de coisa. Um tacho assim de coisas. E pôs na carroça e ele instalou no animal, foi levar lá em casa. Quando nós estávamos orando, era a vez do André, o meu filho mais novo. E ele era menino. Aí eu falei, ora, André, agradecendo a Deus pela comida. A Simone, cobertura dele, né? Protegendo ele. Não, pai, então era o senhor. Não, hoje é dia dele, Simone. Hoje é dia dele agradecer. Anda, agradece a Deus pela comida. O André vira para mim, pai. Ô, pai, mas cadê a comida? Agradece a Deus que você vai ver. Então, ele fechou os olhos e ele sempre ora assim até hoje. Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, meu Deus e Pai. E ele ficava só nisso. Senhor, meu Deus e Pai. Quando chegou umas 4 vezes que ele falou isso, nós morávamos numa galeria, a nossa casa era nos fundos, uma meia água, nós estávamos sentados na mesa, de porta aberta para o portão. Aí o portão fazia aquele rigido, rigiu o portão, o irmão João Abílio tinha acabado de abrir o portão para pegar aquele caldeirão e trazer aquela quantidade de comida e mantimento para mais de 2 semanas para nós. Nem foi feita a oração. Meus filhos choravam e ria, mas não é possível. É possível, filho, você não está vendo? Deus é Deus. E Ele está conosco. E Ele que responda por nós, porque eu respondo por Ele até a morte, se Ele quiser. Seja fiel a Deus.
Cumpra seu compromisso com Deus na sua jornada. Não seja só um crente salvo. É lindo, mas é pouquíssimo. Como que o evangelho chegaria a nós se fosse assim? Amém. Não fique prostrado, olhando a derrota como se ela que regesse a sua vida. Pare de olhar o filho na perdição, o marido da perdição, como se esta fosse a sua realidade. Porque não é, pode ser a realidade de qualquer outra pessoa, mas se você tem Jesus no seu coração, esta não é a sua verdade. A verdade que você tem na vida, ele mesmo se intitula: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Viva Jesus. Pratique Jesus. Ande Jesus. Quando você estiver andando, imagina, o caminho que você está nele é Jesus. É Jesus, você está dentro de Jesus. Não saia de dentro de Jesus. Não saia da multidão que segue Jesus. Ainda que você vai encontrar um enterro pela frente. Você vai encontrar uma turba dizendo não. Não é vida, é morte. Ele provou que é morte também. Ele é a nossa morte. Mas ele é a nossa ressurreição. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. E nada sem ele se faz. Tudo foi feito por ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sem ele, nada, 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 nada do que foi feito se fez. E haja luz, só houve luz porque o Verbo estava em Deus. Não abandone os primórdios da existência na sua fé para viver o cotidiano contemporâneo. E nós estamos numa redoma de prisão, de tormenta, de castigo, de reflexo dos nossos pecados. E isso não é porque isso dá prazer a Deus, mas é porque Deus não quer que ninguém se perca. É para sermos instrumento, além de ser salvo, sermos discípulo. Discípulo tem que ser disciplinado. Se não é disciplinado, não é discípulo. Você não é discípulo de ninguém, porque lê a Bíblia e conhece tudo de cor e salteado. Você pode conhecer a história de todos os deuses e do nosso Deus também, e não ser nada de Jesus. Nada. Amém. Glória Jesus, a Deus. ele se mostra aqui, ó, na passagem passada, sobre o centurião, que o buscou para curar o seu criado, com a maior reverência, vendo em Jesus o Filho de Deus. E os sacerdotes estavam tentando matá-lo. Quantos cristãos estão vivendo o sacerdócio judaico no seu dia a dia? Quantos cristãos confundem igreja com templo judaico? Mistura as alianças. Quantos cristãos promovem festa como se aquilo promovesse santidade? Aquilo é o fruto da nossa conversão, permitido e ordenado por Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, promova a festa, alegre-se na presença do Senhor, para que o mundo perdido saiba que a festa dos que são de Deus é santa e pura, mas agradável, agradabilíssima. Amém. Não para mostrar que a sua igreja é forte. Não se deixe enganar. A força da igreja está em ter Jesus no meio. E para isso ele falou que basta 2 ou 3, porque 20 ou 30 é mais difícil.
porque 200 ou 300 é mais difícil, porque 2.000 ou 3.000 é mais difícil, porque 20.000 ou 30.000 é mais difícil, e por aí vai. E eu não estou censurando que haja igreja de bilhões, mas o entendimento não pode mudar. A promoção de grande ajuntamento não pode acontecer se não for por Jesus. É Jesus que está no meio. Amém. E é por isso que aquele ajuntamento dá tudo bem. Se não tiver 2 ou 3, agora tendo 2 ou 3, não se gabe, não se estribe em si mesmo, porque corre o risco de você não ser um dos 2 ou 3. Então, eu quero encerrar dizendo que Jesus Cristo encontrou com 3 mulheres. Esta viúva de Naim, a viúva de Serepta, tinha tantas israelitas viúvas, mas Elias foi se alimentar na casa de uma viúva que não tinha nada para comer. Só uns gravetos, um bolinho de farinha, papapá, papapá. Vocês já conhecem a história. Foi ali que ele recebeu de Deus a ordem de acampar. E ela falou para ele, não tem mais nada. Ele falou, faça o bolo, traga aqui fora. Ele falou, não quero nem entrar na praga e na maldição que está a sua casa. Traga esse bolo aqui fora. E depois você me ouve. E depois ele mandou que ela recolhesse vasilhame e juntasse as coisas para poder recolher azeite. Ou essa era de Eliseu, não sei, está me confundindo aqui. A outra viúva foi essa. A outra mulher que eu quero falar do encontro, que eu já citei aqui, é a mulher samaritana. Era uma mulher solitária que convivia com multidão na sua prostituição, no seu pecado. Já tinha 5 maridos, 6, e era infeliz, e tinha que andar fora dos ajuntamentos das nobres, o que eu reclamo muitas vezes nas irmãs evangélicas, que nem conversa com mulher que não é crente. Tem umas que até cuspe, que aqui em Minas tem. Estou falando daqui do meu lugar. E quando a gente tem que fazer um trabalho de quebra de maldição, de aconselhar um filho dela, ou o marido dela, ou ir na casa dela, que eles entendem benzer, eu vou orar. Quebrando as maldições. Me censuravam. Não gostava que eu estivesse na igreja deles, porque eu convivia com gente ruim, gente ímpia. Cuidado. Faça a obra que Deus determinou, mas não invente a sua própria obra. Deus não vai te dar aval. Eu termino essa palavra dizendo, mulher, principalmente você, mulher brasileira, que é ousada, que às vezes saiu do Brasil em circunstâncias difíceis e enfrentou situações aí onde você se encontra. Não se deixe engambelar, influenciar por reconhecimentos de aplausos vãos, porque o que sobe da terra, não sendo dia de arrebatamento, não é bom. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe e nos faça rápido a deixar Jesus parar a nossa vida. Porque ele para ela por um momento, mas estabelece ela para sempre. Jesus Cristo pegou aquele jovem, mandou ele levantar, entregou ele à sua mãe. Eu não sei o que fizeram com o caixão, mas não precisava mais dele. Não precisava mais dele. É igual eu fiz com meu litro 51. Eu não preciso mais de você. Peguei o meu litro 51 de cavalinho, de 3 fazendas, reuni as pingas que eu bebia. Peguei o litro cinzano e falei, eu não preciso mais de vocês. Eu comprei vocês só para mostrar para vocês que eu não preciso mais de vocês. E nunca mais bebi. Amém. Amém?
Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, porque nós carecemos o tempo todo, porque nosso ego é forte e nos causa muitas vezes a morte. Amém.